graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus falou e ministrou no meu coração e quero repartir esse pão, repartir com você que parou para me ouvir. Com certeza, Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida algo que a sua alma esteja necessitando, precisando. A palavra de Deus, ela é boa, toda ela é boa para nos instruir, para nos fortalecer em Cristo Jesus, para nos iluminar e trazer entendimento. Então eu peço que você ouça essa mensagem até o fim e se Deus tocar no teu coração, falar com você, me abençoe. Ore pelo meu ministério, me abençoe compartilhando essa mensagem. Se não for inscrito, inscreva-se nesse canal e me auxilie no evangelismo, na tarefa de evangelizar. Amém? Então eu quero compartilhar com você o que está escrito na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Está escrito assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém, amados? Nós vemos aqui que Paulo, ele tinha um amor muito grande pelos irmãos. E ele considerava aqueles irmãos a quem ele tinha pregado o evangelho, parte da alegria que ele sentia no coração, participantes da coroa que ele haveria de ter na vida eterna. Então Paulo, ele chama ele de meus amados, queridos, e também ele ele diz para os seus irmãos que estavam ali ouvindo que permanecessem firmes no Senhor. Então, amados, essa direção de estarmos firmes no Senhor é que nós devemos buscar para a nossa alma, firmes no Senhor, na palavra do seu poder, porque é o Evangelho, amado, essa palavra que nos foi revelada e foi ordenado que nós compartilhássemos. É essa palavra que traz a nosso coração o poder para salvar-nos, para nos fazer escapar desse mundo tenebroso, nos trazer entendimento, discernimento espiritual e, acima de tudo, traz para nós a sabedoria que vem do alto e não a sabedoria de homens,
mas a palavra de Deus ela é pura. A palavra que os discípulos, os apóstolos do Senhor deixaram escritos para nós, ela é guardada por Deus, ela é abençoada por Deus, e Deus dá força para que, mesmo aos cansados, aos abatidos que estão no serviço, a caminho, né, que continue pregando, continue falando essa mensagem de vida, de paz que Deus deixou para nós. Logo em seguida, Paulo, no versículo 2, diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Se Paulo rogou que Evódia e Sintica sentissem a mesma coisa no Senhor, é sinal que ele percebeu que o coração delas estavam entristecidos com alguma coisa. Entristecidos, talvez, pelo autoritarismo religioso, né, que havia na época, pela condição da mulher que vivia naquela época. Mas Paulo, ele disse para essas irmãs sentirem essa mesma alegria que ele tinha no coração, e logo em seguida ele se voltou para alguém que estava ali naquela reunião, naquele momento, e disse: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Nós não sabemos aqui quem Paulo tinha como verdadeiro companheiro na sua jornada de evangelizar, de levar o evangelho, as boas novas a todas as criaturas. Mas ele pediu a esse verdadeiro companheiro que ajudasse as mulheres que trabalhavam com ele, e que ajudasse essas mulheres porque elas estavam e tinham estado trabalhando no Evangelho, no Senhor, né? E logo depois ele ainda se dirigiu a Clemente, mais um irmão que estava ali presente, e disse que essas mulheres não só trabalhou com ele no Senhor, mas trabalhou com Clemente e com outros cooperadores. Quer dizer que ela não era seguidora de Paulo, ela era seguidora de Jesus. Então, no amor de Deus, na presença de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, essas mulheres serviam a Deus no Evangelho. E Paulo ainda diz que essas pessoas às quais elas serviram tinham seus nomes no livro da vida. Isso significa, amados, que eram filhos de Deus, arrolados nos céus. Eram homens que também perseveravam na propagação do Evangelho. Então, amados, é um exemplo para nós hoje, nós sermos verdadeiros companheiros na tarefa de compartilharmos, propagarmos o Evangelho. E eu convido você que parou para ouvir essa mensagem, que você também seja fiel companheira nessa jornada de fazer com que o Evangelho alcance cada vez mais pessoas, porque isso é agradável aos olhos do Senhor, né? E assim como no livro da vida já existem muitos nomes arrolados, eu creio que mais ainda o Senhor vai acrescentar se você se dispuser a auxiliar esse Evangelho, na pregação desse Evangelho, que é um dos mandamentos que o Senhor deixou para a sua igreja. Amém? Então, no versículo 4, Paulo diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, a glória, essa alegria
não deve ser por homens, mas deve ser no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Essa palavra regozijai-vos, amados, está num tempo verbal imperativo, para que eles pudessem estarem nesse posicionamento no seu homem interior, que sentissem satisfação, sentissem alegria, não peso em servir a Deus nessa terra. É um privilégio nós servirmos, por isso nós podemos nos sentir alegres, satisfeitos. Nós devemos ter prazer em servir, prazer em pregar o Evangelho. Nós devemos deleitar e tirar todo o enfado da nossa carne, toda, talvez, tédio que esteja em nós, mas renovando nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ganhar força, força que vem de Deus, para que esse Evangelho seja propagado e vidas sejam acrescentadas no reino de Deus. E cada um de nós, amados, somos chamados a esse posicionamento de cumprirmos essa tarefa que Jesus nos deixou com alegria no nosso coração. E essa alegria e essa disposição que deve ser notória diante dos homens pelas nossas atitudes, né? Atitudes e ações justas, quer dizer, atitudes que estejam alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com o reino de Deus, a vontade com a justiça de Deus, não a nossa, porque nós não temos em nós justiça nenhuma, diz o Senhor, mas tudo que temos ou que somos veio dele, e para ele, amados, é que nós somos a cada dia transformados, sarados e curados. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, nos preparar para um reino vindouro. No versículo 5, ele ainda diz para as atitudes e ações estarem diante dos homens, porque perto está o Senhor, né, amados? Então, nós devemos entender que Deus é Espírito e Ele está presente em cada palavra que sai da nossa boca, em cada atitude do nosso coração, em cada pensamento, em cada relacionamento, em cada conexão que nós fazemos nesse mundo, em cada oportunidade que temos, o que fazemos, quais as ações e atitudes que temos em relação àquela vida, àquela situação, àquela circunstância que está diante de nós. Será que nós estamos agindo como o Senhor agiria? Então, Paulo, ele diz, perto está o Senhor. Então, nós devemos lembrar que o Senhor está perto. Aonde nós entramos ou saímos, Ele está perto de nós. Então, não tem lugar oculto para estarmos diante dos olhos do Senhor. Não tem lugar em que nós possamos esconder as nossas falas, as nossas atitudes, o nosso coração. Não tem nada, nem ninguém que possa nos ocultar do nosso Deus. Então, nós devemos ter temor e ter confiança que esse Deus, Ele está conosco para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos fortalecer. E hoje, nessa manhã, para você que parou para ouvir essa mensagem, Deus, Ele quer auxiliá-lo. Ele quer ajudar você a vencer as barreiras, né? As opressões e as oposições que você esteja sentindo na sua alma e impedindo você se levantar na presença de Deus,
e saber que você também é um chamado do Senhor para propagar, para auxiliar, para avançar, para falar desse Deus maravilhoso que veio para nos trazer total libertação, para dizer aos perdidos, aos cansados e aos abatidos que Jesus Cristo os ama de tal maneira que entregou a si mesmo para morrer na cruz em obediência ao Pai, para salvar-nos de todas as nossas transgressões. Então, amados, nós temos que entender que é de suma importância a pregação do Evangelho nesses últimos tempos, e nós não devemos estar barrados por coisa alguma. Nós não devemos permitir que nada nem ninguém nos impeça ou nos proíba de pregar o Evangelho da graça de Deus e edificar a igreja do Senhor na terra. Isso, amado, é o que o Senhor nos pede. E Ele fala assim para nós não termos em nossa alma e no nosso coração inquietação alguma. Veja no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, quer dizer, ao invés de ter ansiedade, né, e ter inquietação, antes as vossas petições, quer dizer, as suas orações, as nossas orações e petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quer dizer, nós devemos abrir o nosso coração, confessar a Ele as inquietações, as ansiedades, os medos, os temores, aquilo que nos perturba, aquilo que nos tem barrado, aquilo que tira a nossa força e nos coloca até mesmo medo. Amado, nós devemos levar diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Não basta ser oração. Paulo fala aqui oração e súplica. Amado, oração e súplica, ela é algo a mais, é algo mais profundo do que uma simples oração. Quando fazemos uma súplica, nós estamos insistindo ali para que nossa oração seja ouvida e o Senhor entre nas nossas causas, nas nossas necessidades, entra no nosso viver, na nossa casa, na nossa família, entra no nosso trabalho conosco ou nas circunstâncias, talvez em que você se encontre desempregado momentaneamente. Deus fará passar essa prova. Paulo, ele disse em tudo, um pouco mais adiante, ele disse em tudo eu sei estar abatido e também sei ter abundância. De toda maneira, de todas as coisas, estou instruído. Quer dizer, Deus me fortaleceu, me ensinou, me instruiu a estar nele. E nele eu sou suprido. E nele eu tenho fartura de riquezas que o mundo não pode dar. Então, amado, nós devemos aprender com Paulo que não importa a situação que nós estejamos atravessando, se nós estivermos em Deus, não porque buscamos suprir necessidades, mas porque amamos a sua presença, porque nos deleitamos em estar diante dele, na presença, sendo supridos na sua companhia. Amados, Jesus nada deixa nos faltar. Ele entra no nosso coração, na nossa alma, e a primeira coisa que ele faz é tirar a inquietude, tirar a ansiedade, tirar os medos, tirar os temores, tirar tudo aquilo que está se opondo a nós termos a alegria de viver, porque a alegria do Senhor é nossa força, porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro e até mesmo os dias maus são passageiros.
E nós podemos até chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor renova cada manhã. A nossa mente, o nosso coração, Ele renova e traz novas oportunidades. Deus, Ele quer trazer para você oportunidades, mas talvez você não esteja permitindo o Senhor trazer essas oportunidades. Saiba que o Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa oração e as nossas súplicas. E Ele quer que nós tenhamos no nosso coração ações de graça diante dele, sendo gratos, porque aquilo que era impossível aos homens, que era nós sermos salvos por conta das nossas iniquidades e pecados, das nossas imundícias, da nossa carne, das nossas desobediências, Cristo tornou possível e nos trouxe a salvação. Não existe bem maior do que esse. Não existe nada superior a isso que possa roubar de nós, amados, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Isso deve ser a nossa força de vivermos a cada dia, e a cada dia basta o mal que vivemos, e a cada dia também basta o bem que vivemos, porque no dia seguinte Deus tem mais para nos dar. Deus, Ele sempre terá mais, muito mais para dispensar sobre nós. Então não devemos estar inquietos, devemos obedecer esse mandamento, essa ordenação para nós. Não estejais, não é um posicionamento de perigo. Se Deus fala não para nós através da sua palavra, é porque se nós permanecermos nessa posição e não nos protegermos e guardarmos contra esse perigo, nós podemos sofrer danos maiores. E Deus, Ele quer impedir que nós tenhamos consequências de nós estarmos inquietos ou ansiosos e tomarmos atitudes precipitadas, sem buscarmos orientações daquele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, tudo conhece e tem um propósito para a nossa vida, para cada um de nós. Então, cada um de nós devemos buscar o nosso caminho dentro dos propósitos do Senhor, no caminho que Deus escolheu para nós. O reino de Deus não é desse mundo, meus amados. Nós não devemos nos conformar a ele de acordo com os sistemas, de acordo com homens, de acordo com regras, com culturas, com tradições ou com qualquer outra coisa que venha nos tirar da presença do Senhor. Então, Paulo, ele diz que nós devemos levar todas as circunstâncias em oração, suplicando ao Senhor pelas nossas necessidades. E ele diz, a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, quer dizer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é essa paz que guardará o seu coração nos momentos de prova, de lutas e de tempestades. A paz de Deus, ela excede a razão, ela excede até mesmo, ela excede as nossas emoções, né? Ela está acima daquilo que o nosso coração enganoso muitas vezes tendem a nos conduzir. Então ele diz que é essa paz que guardará a nossa alma, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos no Senhor, quer dizer, no propósito, no caminho que nos leva aos céus, para o alvo que Deus estabeleceu para nossas vidas. E logo em seguida, no versículo 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, quer dizer, qualquer coisa em que nós podemos ver virtudes que a palavra de Deus aprova
e diz que é boa coisa. Então nisso, veja bem, nós devemos pensar, porque esse posicionamento nos faz viver de uma forma que a nossa vida louve ao Senhor Jesus. Ninguém é perfeito, amados. Todos nós estamos sujeitos em algum período, momento, nós andarmos em circunstâncias escorregadias ou tenebrosas, mas o Senhor nos salva de todas as circunstâncias negativas, tenebrosas, levantes malignos. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos faz escapar do caçador, dos laços do caminho. É o Senhor que traz vitória para nós e nos guarda de todas as injustiças que homens maus estiverem tramando as nossas costas para, em oportunidades malignas, intentarem contra a nossa vida. Então, sinta-se seguro na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. É somente ali que você vai ter plenitude e segurança para caminhar nesse mundo. Então, nós vemos, amados, que o caráter, veja bem, o caráter e a fé na nossa conduta, nós devemos buscar no Senhor. Eu separei aqui uma porção que eu estudei e que eu busquei sobre o discipulado cristão, e eu quero ler para você. O discipulado é um aprendizado sobre a vida de Jesus. Não é sobre a vida dos homens, mas é sobre a vida de Jesus. Por isso que quando os irmãos estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, ou estavam se fechando em grupos, né, e se reconhecendo apenas pelo nome de suas instituições ou denominações, Paulo ele disse para esses irmãos, por acaso foi Paulo, Pedro, ou qualquer outro nome que se nomeia, que morreu por vocês? Não, então, o verdadeiro discipulado, ele enfoca, ele traz aquele foco na nossa mente, no nosso coração, que Jesus Cristo, ele é o nosso mentor e mestre, ele é o nosso modelo, é ele que é o nosso resgatador, o nosso verdadeiro companheiro nessa jornada, verdadeiro amigo nessa jornada. Então, amados, Jesus teve exemplo que é raro nós vermos nesse mundo. Por isso nós devemos olhar para a luz que é Jesus. Jesus, ele escolheu deixar de lado a sua forma divina, né? E adotou a forma modesta de um simples ser humano, de um homem. E como filho do homem, ele se chamou o tempo todo. E mesmo como forma de homem, na sua forma de homem, ele não escolheu riqueza, ele não escolheu poder, ele não escolheu posição nenhuma nesse mundo, nenhuma posição mundana. Tentou de maneira que ele pudesse deixar o posicionamento que ele tinha com a vontade do Pai e pudesse tirá-lo do caminho. Mas ele veio como servo, permaneceu como servo e teve uma morte de criminoso. Ele não teve essa morte que todos buscam. A vaidade do homem é tamanha que até na sua morte eles são vaidosos. Eles querem ter a vaidade de serem noticiados, né, na sua morte, de terem quilômetros de pessoas, se possível,
adorando na sua morte. Amados, nós devemos lembrar de Jesus, que escolheu ser homem, e nessa posição de homem, ele não se inclinou para riquezas desse mundo, poderes desse mundo, posições importantes nesse mundo. E ele escolheu ser um servo de Deus, estar sujeito ao mandar do Senhor na vida dele, ao falar do Senhor para ele. Ele permitia que Deus, o Pai, o conduzisse em todas as coisas. Por isso, amado, quando ele foi orar por Lázaro, ele deixou claro ali que o Pai sempre estava com ele. Naquele momento também, o Pai o ouvia na sua oração. Então, ele teve esse viver de servo e fazia segundo a vontade do Pai. E a sua morte foi uma morte, amado, que não foi adorada, foi uma morte de cruz, uma morte humilhada, uma morte de um criminoso qualquer, um criminoso desprezado entre os homens, um criminoso que não tinha valor nenhum. Jesus, ele se permitiu passar por essas provas, por essas lutas, e em tudo ele se humilhou, confiando em Deus. A confiança dele estava em Deus, a confiança dele não estava nos homens, não estava na base religiosa da época, não estava em nenhuma instituição, não estava em nenhum homem, mas a confiança dele estava em Deus, e ele sabia que Deus era todo poderoso, onisciente, onipresente. Ele era o único poderoso para exaltar e estabelecer o nome dele na terra. Ele não buscou estabelecer, ele deixou Deus estabelecê-lo, sendo guiado pelo Senhor o tempo todo. Por isso, tão importante nós permitirmos que o Senhor fale conosco, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o Senhor, a voz de Deus. Então, o discipulado, amados, ele faz nós a proclamar, a invocar para os crentes, ou aqueles que já estão em Cristo, para escolher deixar os seus direitos de lado, a sua força natural, né? O seu poder econômico, a sua posição que traz tanto orgulho e tanta vaidade que põe em risco a sua própria alma. Então nós devemos estar combatendo o bom combate, que nós possamos abandonar posições e direitos que nós tanto estimamos, né, na nossa vida carnal, humana, mas escolher, mesmo no meio da nossa cultura, das nossas tradições, dos nossos conceitos e costumes, porque todos nós temos, nós devemos estar prontos para aceitar o papel de uma vida confiada, entregue, rendida e disposta a seguir o Senhor. Seguir o Senhor. Seguir o Senhor, meus amados, é muito mais do que estarmos num culto buscando, sabe Deus, como nosso coração está distante em determinados lugares, onde nós encontramos alegrias da carne, da alma, mas nós não temos essa virtude, esse orvalho, essa chuva serôdia descendo sobre nós e nos trazendo vida. Então, esses lugares, amados, não podem e não parecem um lugar que nós reconhecemos Jesus.
Muitos, às vezes, criticam os desigrejados, mas aqueles que desanimaram de estar em determinados locais de reunião, é porque eles não viram ali o Cristo vivo, espelhado pela palavra, espelhado pelo testemunhos dele na terra, mas ele viu apenas homens fazendo a sua obra pela sua vontade e seus braços. Então, aqueles que se encontram desigrejados, saiba que Deus os vê onde você está. E Ele te diz nessa manhã que você busque nele a virtude, a força, o poder. Ele mesmo te guiará e Ele mesmo trará para você aquilo que é do alto. E Ele falará no teu coração aquilo que você precisa. Então, nós temos, amados, que escolher confiar em Deus e escolher estabelecer o reino dele, estabelecer a verdade, promover esse reino, promover essa verdade. Então, Paulo, ele aqui no versículo 8, ele disse uma coisa muito séria sobre o caráter e a conduta cristã. E ele fala, olha, que nisso pensai. Ele fala uma série de virtudes que nós devemos ter e diz, nisso pensai. Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? É que o caráter e a virtude e a nossa conduta virtuosa, ela parte da nossa mente. Começa na nossa mente, por isso ele diz, nisso pensai. Mais adiante, em outra palavra, Paulo também diz, penso que em Romanos, se não me engano, deixai renovai a vossa mente, renovai a vossa mente, renovai a vossa mente. Amados, pense nisso, renovai a vossa mente, porque a conduta, o nosso caráter, ele parte da nossa mente. Como que nós vamos renovar? Permitindo que o espelho da palavra, o espelho daquilo que é verdadeiro, daquilo que foi deixado como instrução para nós herdarmos o reino de Deus, adentrarmos na presença dele, termos uma vida na terra. Então, amados, nós devemos entender que nossas ações são afetadas pelas coisas que habitam os nossos pensamentos. E aquilo que habita os nossos pensamentos entra na nossa mente pelo aquilo que nós vemos, ouvimos, por aquilo que nós acreditamos. E muitas vezes nós acreditamos no espírito da mentira e do engano, e nós damos lugar para o espírito da mentira e do engano, ao invés de nós rechaçarmos e mantermos a nossa comunhão com a verdade, que é Cristo. Então, Paulo, ele adverte para que os irmãos se concentrem nas coisas que vão trazer resultado, um resultado eterno, um resultado além dessa vida, um resultado que não é passageiro, um resultado na vida que vai trazer um viver correto e com paz no coração. E paz no coração. Amados, só Cristo pode trazer essa paz que o mundo não dá. Só Cristo pode trazer para nós a libertação que o mundo não dá. Então, se nós desejamos ser livres, nós desejamos buscar Jesus para dentro da nossa vida, em todo momento, em todo tempo. Amém? Vamos orar? Eu deixo essa orientação, essa palavra, essa meditação, entregue completamente e transfira completamente todos os fardos que a sua alma tem aos pés de Jesus Cristo e entregue nas mãos de Deus
E a oração e a paz, ela andam e caminham junto. Ore, suplique, e Deus vai trazer paz e vai te sustentar em todo o seu caminho. Amém? Pai celeste, Pai eterno, Pai amado, Pai que se encontra perto, está perto de nós em todo lugar, em todo tempo. Deus, nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude, Senhor, a andarmos, Pai, ó Senhor, de forma que o nosso entendimento faça com que a luz, Pai, a luz entre nas nossas vidas, nas áreas em que nós temos necessidade de sermos despertados. E guarde, Senhor, nós pedimos os nossos corações e os nossos sentimentos. Senhor, nós te pedimos nesse momento, eu intercedo por essa vida que parou para ouvir essa mensagem, está comigo nessa oração. Senhor, que o Senhor possa entrar em nossas vidas e nossas casas, nossas famílias e familiares, Senhor, e onde nós andamos, nosso trabalho também, Senhor. Ó Deus, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó, na nossa vida, para trazer o sustento nessa terra. Senhor, nós pedimos que o Senhor entre, nós pedimos, Senhor, o teu posicionamento, nós pedimos, Senhor, que o Senhor resolva, Senhor, as causas difíceis que temos para resolver. Pai, nos ajude, nós pedimos, nós suplicamos, ó, que nos ajude, Senhor, e traga para dentro de nós tudo aquilo que é verdadeiro. Ajuda nós a vivermos de forma honesta, Pai, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, Senhor, ó, diante de Ti, que é aprovado diante de Ti, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, Senhor, tudo aquilo que, ó Deus, traz para dentro de nós a virtude que ainda não temos, a virtude e sabedoria do alto, nós buscamos e pedimos, Pai, que isso, Senhor, seja aquilo que ocupe as nossas mentes e o nosso coração. Nos traga, Senhor, uma boa semana, Senhor, de paz, semana, Senhor, de solução, semana, Senhor, de fortalecimento, semana de fé, e traga, Senhor, o regozijo, a alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, meus amados. Deus seja com você e o nome dele seja louvado e glorificado através da sua vida, dos seus atos, das suas palavras, em nome do Senhor Jesus. E eu te abençoo, no nome do Senhor Jesus, abençoo você, abençoo sua casa, abençoo sua família, teus filhos, netos, enfim, eu abençoo tudo aquilo que está conectado de alguma forma na sua vida, amém? Deus seja louvado.